Obrigada. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Espera aí. Bora aplaudir Jesus? Obrigada, Senhor. Aleluia. Que louvor forte. Estou com a perna assim, ó, gente. De tanta glória. Pastor, o Senhor é um abençoado. E a sua esposa é corajosa. E paga o preço, viu? Igreja, eu digo que ela é corajosa porque me confiou essa noite a palavra do Senhor mesmo, sabendo que eu estou em transe. Eu estou com 2 cartas de igrejas que passei e estou orando para ver, porque onde eu estava, o Senhor disse, sai dela. Já seu tempo aqui terminou. Então eu estou em transe, entende? Orando para ver qual é a que eu vou pousar. Amém? Conto com a oração dos santos neste lugar. Acompanhe-me nesta oração. Antes de nós orarmos, põe a sua mão esquerda ou direita sobre o seu coração e repita comigo assim, esse é o tema. Eu sou um pó diferente. Agora rápido, eu sou um pó diferente. Vamos descobrir? Vamos descobrir? Amém. Que louvor. Jesus precisa estar aqui mais tempo. Entrei de um jeito, já estou de outro. Entrei pesada, entrei com luta. Já estou leve. Meu amado, você que cantou aqui, né? Ai, aquele seu louvor faz o céu descer. E agora, como a gente já mandou muito louvor, é hora do Senhor me usar para vos falar. E para mim também. Amém? Acompanhe-me. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós temos certeza que o teu Espírito Santo está aqui. E nós temos a certeza plena, a partir dos líderes desta igreja e de todas as casas da bênção igreja, que tu estás aqui, que o teu Espírito Santo está aqui e que somos os teus filhos, Senhor. Nesta noite nós te pedimos uma porção do teu livro para descobrirmos de onde viemos e para onde vamos. Quem somos e saber que está em nossos ombros uma responsabilidade de ser pai e mãe de almas. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1ª epístola da carta de São João. Não é evangelho. Evangelho nós temos quanto? Não. Evangelho nós temos quanto? Não. Evangelho nós temos quanto? Quem que respondeu aí? Nossa, tu tá afiada. Nós temos 4 escritores de um só evangelho. O de Jesus Cristo, amém? E é isso que nos cabe a nós como ministros de Deus, que a palavra diz assim, antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Aí vem aquela lista, pastor, que ninguém quer. Tornando-nos recomendáveis em tudo. 2 pontos. Na muita paciência, nas tribulações, na necessidade, nos tumultos, no jejum, nas vigílias, nas perseguições. Ser filho de Deus é isso. Ser ministro de Deus é isso. E pelo que o Senhor está me mostrando aqui, nesta noite, existem seres humanos aqui que serão grandes ministros de Deus. Pode receber aí.
que maneja bem a palavra da verdade. Paulo dizia, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita ou à esquerda, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas o Pai nos conhece muito bem, como nada tendo, mas possuindo tudo, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Você é rico, aleluia, da graça do Senhor dos Exércitos. Diz assim, em São João, primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 3, versículo 8, a parte B. E nós vamos descobrir isso. Quanto tempo eu tenho, pastor? 8 até 8h30, até 8h30? Tá. A parte B diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Repita comigo. Para isso o Filho de Deus... Nossa, vamos embora, gente. Hoje nós vamos arrebentar com ele. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Agora nós vamos lá para o ABC. O ABC do Evangelho. Nós vamos entrar lá no paraíso. Vamos lá em Gênesis. Gênesis. Eu leio muito a Bíblia, viu, meu irmão? Nem sei se pegou oferta. A oferta está aqui. Glória a Deus. Diz assim. Gênesis capítulo 3 também. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele lhe disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse a ele: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: ó Senhor, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor à mulher: porque fizestes isto? E disse a mulher: por que fizestes isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizestes isto, maldita serás, mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás. E eis aqui o nosso pedaço de mistério. E pó comerás todos os dias da tua vida. E eu acho interessante, amados, que quando Deus chama cada um deles para dar sentença, pastor, Deus fala para o homem: olha, escuta aqui. Você agora vai sair do paraíso e você vai trabalhar para você dar de comer dos filhotes. Tu tem filhote, filho? Ainda não, né? Mas vai ter. Vai ter, né? É a nossa geração. É a revelação. E eu sou solteira, hein? Mas espera aí, deixa eu falar uma coisa. Eu sou solteira, mas não pretendo me casar. Esclarecido? O povo de Deus é terrível, né? Aleluia. Aí disse para Adão: olha, você vai pegar a enxada e você vai trabalhar para trazer o pão para a tua família. Por causa disso, da tua desobediência. Só que tem, meus amados, quando Adão obedeceu a Eva, porque Eva o chamou e disse: está vendo, Adão, essa fruta aqui? Adão do céu, ela tem poder. A serpente me disse, e a serpente é uma descarada.
Por quê? Porque ela foi jogar verde e colheu maduro? Não, ela colheu podre. Porque a serpente, Deus havia dito a Adão assim: olha, Adão, que coisa linda, Adão, vem cá, Adão, de todas as árvores do jardim comerás, Adão, livremente. Aí ele especificou, menos dessa aqui. Aqui, Adão, nessa você não toque. A árvore do conhecimento, eu digo que é uma árvore do poder, de dar poder, de conhecer, o conhecimento profundo do bem e do mal. Nós estamos cheios disso, viu? Nós vamos descobrir hoje, para que o Filho de Deus se manifestou. Uau! É terrível. Por isso que Jacó dizia: quão terrível é este lugar. E tu está pensando que é isso aqui? Tu está pensando que é isso aqui? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Esta é a casa do Senhor. É o santuário. É ou não é? É o santuário. É a casa do Senhor. Aonde mora quem? Eliana, minha aluna. O santuário do Senhor, aonde habitam as moradas de Deus. Uau! Você é morada de Deus. Está vendo como que tu não é pouca coisa, rapaz? Tu não é pouca coisa. O mundo acha que nós somos pouca coisa. Já acha tarde. Porque tu tens os reis, o rei dos reis e senhor dos senhores, e tens um nome que é sobre o teu nome. Maria Bethânia, cristã, autêntica, nascida da água e nascida do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E interessante, e ela diz para ele, mas é verdade? Pois é, ele falou assim que Deus havia dito para ele de todas, só que eu não sei, nem você, ninguém sabe, nem teólogo diz, nem ninguém tem o atrevimento de dizer que se Adão passou certo para Eva, por que Eva caiu? Ninguém sabe. Só sabemos que o seguinte, lá foi eles dois, lá foram, é mesmo, né? Mas já que Deus disse, olha só, Deus disse, já que todas as aves comerem, por que não dessa, né? Aí a serpente disse assim para Eva, olha a serpente, safada, olha só, foi assim que Deus disse? Olha só, não comereis de todas as árvores do jardim. Lançou um verde sobre Eva, para que Eva lhe entregasse o segredo do paraíso. Sabe o que Eva falou? Não! Deus disse assim, de todas as árvores comeremos, menos dessa aqui, pronto, entregou. Há segredos na vida do cristão, que o outro cristão, por mais que sejamos membros do corpo de Jesus Cristo, nós somos sacerdotes, princesas, não podemos contar os nossos segredos com Deus para o vizinho. Porque tem uma igualdade soberana no corpo que vai, que anda, que ganha almas. Mas há um segredo muito profundo com o teu ministério. Eu fiquei maravilhada à tarde que eu cheguei aqui e a pastora Cristiana disse assim, não leve para o teu... Nossa, e eu saí de casa, sabe como? Eu saí assim, eu orei assim, Senhor, eu vou na tua casa. Eu não quero ouvir lorota. Eu quero ouvir uma palavra que venha de Deus. Chega aqui, Deus fala, humilha. Desce. Nossa, era isso que eu precisava, descer mesmo. Desce. E não leve ninguém para o teu deserto. Sim, eu vou sozinho. É desse jeito. Pastor, eu cheguei em casa assim, com vergonha de mim. Eu falei, Senhor, não quero levar ninguém. Eu mesmo quero descer. E aí Deus começou. Porque quando assim, minhas criancinhas, minhas princesas, meus austeros homens de Deus. Uau! Aleluia! Deus se revela para você. Ele não quer ficar alheio a você. Ele não vai ficar alheio a você. Ele não vai.
Ele vai se manifestar para você. Ele vai. Ponha-se de pé. E mesmo que você não creia, Ele vai fazer. Aleluia. Para mostrar para a nossa carne que Ele é o Deus. Aleluia. E aí, olha só. Aí ela come. Não abriu o olho da mulher, não. Só quando ela entrega para aquele que vencer a imagem. Por enquanto ela era só a costela. Não atingiu. Mas quando ela entrega para o varão, que atinge a imagem de Deus, Deus lá onde ele estava já sabia, tanto é que quando ele se apresenta aí ele mesmo confessa por Adão, comeste tu. Não esperou Adão confessar, comeste tu. E daquele dia em diante, meus queridos, surgiu até os dias de hoje um descontrole emocional muito grande nos homens. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas, o que lemos? Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Quem começou essa obra? Satanás, através da serpente. Estávamos todos perdidos, quando de repente surge. Olha, gente, Deus flagelou Satanás toda a vez. Deus flagelou ele. Será que é esse? Aí vinha, é Sansão, esse aí é Sansão. É Sansão, esse que ele falou, que ia pisar em mim, que eu ia. Sansão ia, Sansão caiu. É Davi, Davi caiu. E Deus flagelou a alma dele. Quando de repente vem ninguém dava nada pelo homem, era carpinteiro. Mas surgiu Jesus no cenário. E a coisa que mais linda que eu acho em Jesus, sabe, é duas palavras. Calmo, cristão. Calmo e sereno. Nossa. De noite passava no monte, orando. E de dia só cura, levanta-te, veja isso, aquilo. Levanta-te, Lázaro, vem para fora. E de noite, chorando. Mas aí, minha gente, quando Deus chamou os três para dar sentença, porque esse canal se abriu na vida do ser humano, dos conhecimentos, já pensou? Ora era bonzinho, agora quer ser. Ora, não, aí era ruim. Peraí, e ficou assim, sem controle. Aleluia. Sem controle, até os dias de hoje. Porque a pessoa, quando recebe Jesus, Jesus entra na casa e controla. Peraí, essa é minha. Eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. E aí, meus amados, quando ele foi dar a sentença, mulherada, olha só o que coube para nós. Eu nunca dei a luz, mas dou a luz para Deus. Meu negócio dói também. Dói aqui, ó. Eu não sei quem sente essa dor para gerar um filho para Deus. O pastor sente. O pastor sente. E outro, sente ou não sente, pastor? Dói ou não dói aqui? Porque nós estamos gerando almas. Aleluia, almas, filhos. Dai-me filhos. E Deus, olha os filhos que Deus deu para o pastor, parabéns. Aleluia. Olha, tem os filhos meus por aqui, o senhor está sabendo. Aleluia. Aleluia. Então, olha só. Quando, aleluia, Deus dá para cada um. A mulherada, quando foi na mulherada, assim que foi. Assim que você fez. Porquanto fizestes isto. Aí todo mundo fala, Deus é um carrasco. Você está pensando que ficar menstruado é fácil? Você está pensando que passar cólica é fácil? E ter filho é fácil? É. Sabe como? Sabe como?
com esta bênção. Quando Deus disse para a mulher: olha, por quanto fizeste isto, com dor terás os teus filhos. Tá. Vamos pensar o contrário disso. Olha, Eva, a partir de hoje, eu te capacito, minha querida, para você, como mulher, passar por tudo quanto é tipo de dores e ficar de pé. Uau! Por acaso, um homem, quando fica gripado, fica lá. Aí a mulher. Por acaso, ele tem o mesmo poder. Isso é poder que Deus deu para a mulher. Aí chega o varão cansado vai atrapalhar. Cansado do serviço, senta no sofá. Pastor não faz isso, né, pastor? Senta e pega o jornal e fica. Tira o sapato e às vezes está até com chulé. E não trata. Aí a esposa vai: meu bem, você está com chulé. Não, menina, você não está cheirando, né? Cheira aí, você. Cheira para tu ver. Aleluia. E aí quando chegou na serpente, rapaz, nossa, arruma esse meio aí. Amém. Aí quando chega na serpente, Deus diz para ela assim: olha, para a serpente, animal, olha, por quanto fizeste isto, né, você vai se arrastar. Amaldiçoou ou não amaldiçoou? O animal. E você vai se arrastar. Aí quando ele diz assim: e pó comerás todos os teus dias, pó comerás. Quando o Espírito Santo me mostrou isso, eu falei: nossa, eu fiquei maravilhada no meu quarto. Ah, é, Senhor? E eu ria. Senhor, é? E ria sozinha, minha mãe tá louca. E eu ria, mas eu dava. É, Senhor? É, filha, é assim mesmo. Aí eu pergunto para vocês. Aleluia. Quando nós cristãos morremos, alguém toca no nosso corpo, no túmulo? Os feiticeiros ficam doidinhos, né? Para pegar o corpo do cristão que foi enterrado ali. Fica ou não fica? Quem ouviu falar dessa história já? A feiticeirada toda, os filhos de Ogum, de Oxô, de não sei o quê, ficam doidinhos para pegar a tripa e comer. Só que quando eles vão devorar o nosso corpo, Deus aparece e Ele mesmo diz para o dito cujo lá, que está lá prendendo: não toque nesse aí, porque esse é um pó diferente. Jesus merece. Jesus merece. Jesus merece. Nossa, que Satanás safado. E eu vos digo a vós, queridos, santificai-vos. Sabe o que é santificar? Assembleia de Deus, eu era da Assembleia de Deus, sempre apanhei com esse negócio. O que é santificar, rapaz? Meu cabelo era até aqui, minha saia era até aqui. Meu cabelo, e eu santificava, eu achava que estava santificado. E tinha os dons. Essa era a santificação para mim, na época. E fazia tudo, e nunca estava bom, nunca. Aí um dia eu falei: meu Deus, eu tenho que perguntar para Deus, que trem é esse? Porque eu estou com o cabelo até no... meu cabelo. E a minha saia até lá. Sapato branco. E só vivia de saia branca, parecia Iemanjá. Menina do céu, misericórdia, eu vou trazer uma foto e mostrar que vocês vão fugir. Quando um dia eu estava soberba, muito soberba, isso é meu testemunho, viu, pastor? Não é doutrina, não. É meu testemunho. Um dia eu estava soberbona, com os meus dons que Deus me deu,
e que Deus dá dom mesmo, dom de línguas, de falar em mistério com Deus, visão do céu, estava toda, menina. Era o arroz da festa. Com aquele cabelão e aquela coisa, eu era. E coitado dos irmãos se encontrasse comigo. Sabe? Até que Deus disse para mim, filha, dons são adornos. Está vendo o seu anel? E olha aí, eu vou dizer, pastor. Na época, a minha ignorância, como dizia Paulo, eu fui fariseu. A minha ignorância matou 2 pessoas. E Deus me perdoou. Porque eu fui fortemente entregar, igualzinho João Batista, para 2 obreiros que estavam no altar com pecado de adultério. E eu não tive dó na época. E Deus me mostrou. E eu fui, e te digo que tu vai morrer se tu não confessar. Nossa, aquilo encheu meu peito. E depois de 2 dias morri. A pessoa falava, nossa, eu tenho poder, né, rapaz? Agora sim, eu falava na época, eu tenho poder, agora eu sou a máxima. Assim, de repente, com o passar dos dias, e Deus vendo lá do céu, e Jesus falando, filha, Jesus estava atrás de mim, sabe? Pera, não é assim não, Senhor, vamos. Aí, bradou do céu uma voz que disse assim, uau, disse assim, lá na Assembleia de Deus, porque o púlpito é lá no céu, e eu estava lá no céu. Bradou no meu ouvido, não precisou de profeta. Deus disse assim para mim, filha, porquanto estás muito soberba, eu, o Senhor, te descerei das tuas alturas. Quer dizer, eu não estava na altura dele, eu estava na minha altura. Te descerei das tuas alturas e saberás o valor de uma alma e derramarei sobre ti o óleo do amor. Aí que com o passar do tempo, chorando, gente, eu chorei muito, viu? Nossa, rapaz do céu, misericórdia. Mas eu chorei para confessar a Deus tudo que este pó tinha de ruim. Porque enfiada num sistema, e o sistema vai feito roda. E cadê o amor? Quando Deus procurou amor em mim, Ele cortou as minhas asas. Aleluia. Ainda ficou um defeitinho. E eu fiquei procurando. Ainda bem que o cristão sábio, quando ele vê que as coisas não estão bem com ele vai para o quarto perguntar ao Senhor. O que está vendo, Senhor? Eu já não estou sentindo a tua presença. Tem alguma coisa? Por favor. Aí o Senhor falou assim, segunda. Já que eu tinha descido. Aí ele disse assim, aí ele já falou meu nome, Maria Bethânia. Eu não tenho me agradado de ti, porque tu estás muito fofoqueira. Ainda gay. Senhor, que negócio é esse? Que fofoqueira é esse? Que fofoca é essa? Que negócio é esse? Você está falando dos meus ungidos. Você está falando dos meus ungidos e não te dou o direito de falar de ninguém. Você vai descer, eu vou te descer. Meus amados, eu que tinha cargo disso, cargo daquilo, fui descendo nos cargos e no conceito dos homens. Arrebentou, arregaçou comigo o Senhor dos Exércitos. Aleluia. E ele disse, olha, o dia em que passou o meu deserto, Ele me encheu de amor, que eu ria, mas eu ria sozinha naquele quarto, e lia esse livro e ria. Ah, meu Deus, isso é para mim. Eu comi
E aí comi, fui para cá, fui para lá e comia e comia. Aí eu olhava para cima e sonhava com as almas. Aí descia o óleo da unção. Eu sonhava, eu visualizava as almas. Sinto muito, não vou atender. Aleluia. E aí, meus amados, quando eu saí, que você também está assim, viu? Alguns de nós estamos assim, pastor. Por incrível que pareça. Mas Deus vai nos levar para o deserto, para a gente saber que o Senhor é Deus. Aleluia. Tá, tudo bem, vamos voltar lá para Adão e Eva. Aleluia. Paulo descobriu uma coisa, hein? O apóstolo Paulo. Quem conhece Paulinho? Quem conhece Paulinho? O solteirão, o afligidor, o perseguidor, o colérico, o terrível. E o que? Não tenho medo de morrer, não. Eu já estou preparado. Aleluia. E quem conhecia Pedrão? Pedrão era pescador, fedia peixe todo dia. Eu acho que quando Pedro chegava, todo mundo... Quem que conhecia Tiago? E quem conheceu o magnífico em amor? João. Eu acho que João andava assim, ó. Porque João era tido. Eu convido vocês a lerem todo o evangelho de João. João era servo. E tem mais, sabe o quê? Na noite em que Judas ia trair Jesus, ele estava com a cabeça onde? Declinado aqui na Jesus. Hoje, se um homem fizer isso com outro homem, é homo sapiens. É homo sapiens. Homo sapiens ele é, mas tem defeito de homo sapiens. De homo, alguma outra coisa. Só quero falar que é homo sapiens, que é humano, com defeito. Mas ele estava reclinado aqui de tanto amor que ele recebeu de Jesus. Foi o apóstolo mais chegado a Jesus. E você? Nós temos, sabia que nós temos isso? Vocês sabiam que nós temos condições de conhecer Jesus mais que nossos irmãos? Só que tem, quando a gente conhece Jesus mais que nossos irmãos, a gente anda assim, ó. Que nem eu vejo a pastora. A mulher chegada em Jesus. A mulher tem com Jesus. A mulher é de Jesus. Uau, mulherada, a mulher quando chega aqui, nem olha para vocês, o negócio é assim. Falei, Jesus, eu preciso ser igual. Porque nós somos exemplo um para o outro. Em quê? Em fé. Em fé. Amém? Aí Paulo descobriu, rapaz, que nós tínhamos defeito de fábrica, nós tudo. E que a matéria-prima que Deus pegou a gente era o quê? Pó. A matéria-prima da qual fomos constituídos era pó. E o pó estava misturado com o quê, criança? Quando um certo anjo, que era anjo, caiu sobre... Quando aquela estrela errante caiu do céu, caiu aonde? Na terra. No pó da terra. E Paulo descobriu esse trem. Paulo descobriu todo o tabernáculo. Paulo descobriu que a lei não é a lei. Era uma maquete do edifício que viria. Que é eu e você. Sabe aquela maquetinha que a gente fica apaixonada? Esses são os... Pois é, aqui ó, é uma maquete linda de edifícios. Aí a gente vai para o verdadeiro. Já entra no apartamento, já não é a maquete. Entende, minha querida? A maquete, a lei todinha era uma maquete. Por isso que em Hebreus diz assim: tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a
imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios poderiam aperfeiçoar aos que a ele se chegam. Uau! E através de quê? Através do sangue carmesim. Aleluia. Aleluia. E Paulo descobriu esse trem. Aí ele falou assim: nossa, eu estou com nojo de mim mesmo. Por quê? Porque Deus pegou o pó, fez a mim e colocou eu contra mim mesmo, rapaz. Eu preciso de uma vacina. Todo mês. Quem sabe qual é? Isso, Santa Ceia do Senhor. Uau! E Jesus disse assim: todas as vezes que vos juntardes para comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte. Para quem? Para quem que a gente está anunciando a morte? Para quem? Fazer isso em memória de mim. Para quem? Para mim mesma, para este pó. Olha que Carminha, você está sujeita ao Espírito de Deus. A gente precisa estar aqui todo mês injetando. Tem um filme, Caçador de Vampiro, só uma ilustraçãozinha. Quem assistiu esse Vlader, Caçador de Vampiro? Ninguém, né? Todo mundo é crente, glória a Deus. Ele é um vampiro que não quer ser vampiro. E ele precisa injetar uma vacina nele para ele não virar vampiro. Assim somos nós, não vampiros, mas somos maus. Nós somos maus. E o dia em que a gente chega na presença do Senhor e reconhece que nós somos maus, nesse dia Ele trata da nossa carne. Senhor, porque tem gente assim, ele vem na igreja, aí ele não fica olhando para ele, ele fica olhando como que o pastor dança. Queria dançar igual, rapaz. E não dá, ele é ele, você é você. Aleluia. Entende? Nós, cada um tem uma qualidade. E se for igual a ele, não dá certo. Você é clone. Manda sair. Você vai receber do mesmo Espírito que ele recebeu, mas tu terás a tua qualidade. Aí Paulo disse assim: meus amados, eu descobri um negócio em mim, que quando eu quero fazer o bem, rapaz, me custa. Eu não consigo fazer o bem que eu quero. Senão, quando eu vou fazer o bem, o mal já está junto e eu faço o mal. E os filhos de Deus? E os filhos de Deus, como fica nessa história? Se eu fiz o mal, o que eu faço? Não, minha irmã, peraí. Eu acho que eu fiz mal. Me devolve aqui esse negócio, vou te dar o melhor. Ou então, minha irmã, eu estava orando, aí fale. Eu estava orando contra você, rapaz. Mas a partir de hoje eu vi que você é crente e vou orar a favor, porque senão o lascado sou eu. Aleluia. Amém? Esse é o nosso reino, é o reino que Jesus deu para nós. E interessante que quando Jesus apareceu como sendo a porta, eu sou a porta. Aí ele foi fazendo assim. Ele é a porta. Aí ele foi fazendo assim. Vem cá, Maria Bethânia. Vem cá, fulano. E foi só enfiando na porta. Por isso que fala assim. É engraçado que lá onde eu estava, esse trem eles conhecem assim. Eles falavam assim pra gente: entra pela porta, irmão. Irmã, a senhora está fora da porta, entra pela porta, irmão. Irmã, quando que a senhora vai entrar pela porta? A senhora está fora da porta, tem que entrar pela porta. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, era outra coisa que eu tinha dilema. Os nossos dilemas são para o quarto. Aí eu ia para o quarto. Senhor, os irmãos estão mandando entrar pela porta. A porta, qual que é, Senhor? A porta, me fala. Porque eu quero entrar nela, Senhor. Quantas vezes Jesus se manifestava e eu deitada, eu via ele falar: filha, eu sou a porta. Sabe por que os teus irmãos dizem para você entrar pela porta? Porque te falta o fruto do meu Espírito. Você já está dentro da porta. Você está em mim.
Que lindo. Não está escrito entrará e sairá e achará pastagem? Então a tua alma é gorda, mulher. Ele falava assim: o que está faltando em você é o outro ministro. Quem, Senhor? É o Espírito Santo. Por quê? Porque ele faz com que ele glorifique a Deus. Engraçado que a gente vem para a casa de Deus e fica assim: aí você fala assim: eu não estou sentindo no coração, mas mandar da glória dele. Aí quando vem do Espírito, é outra coisa, mulher. E diz a Bíblia que Deus nos deu o Consolador. Eu lhes enviarei um Consolador para estar conosco. E é Ele, o Espírito, que glorifica a Deus em nós. Entendeu? Que coisa linda. É Ele que glorifica. Então não adianta eu dar. É melhor eu ficar quieta. Eu não estou afim de dar glória a Deus, não vou dar glória a Deus. Aí quando você fala assim, o Espírito Santo fala: não, filha, você tem que dar glória. Estou aqui, vamos dar glória a Deus. Amém? Que coisa profunda é a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa é ler este livro. Para encerrar, deixa eu ver que horas são. Nossa, passei 10 minutos. Para encerrar, eu gostaria de deixar uma palavra de conselho. E nem precisava, porque essa igreja vai de vento em popa, mas a palavra vem. O vosso pastor e a vossa pastora, eu falei para Eliana, estão pagando o preço. Mulher de Deus, pague o preço junto. Soca ele junto com a carne. E a glória de Deus vai surgir no meio do povo. E daqui a pouco tá, eu já entrei aqui e falei: ó, já está pequeno aqui o negócio, viu? Deus já deve estar preparando outro salão maior. Está. Pode crer, pastor. Pode acreditar, pastor. Seja esse homem que você é mesmo. Com Jesus é melhor. Aleluia. Alegres. E interessante que todo mundo vê o corpo, né, pastor? Mas ninguém vê aquilo que a gente passa lá fora. Mas nós estamos dando o nosso sacrifício de louvor. Estamos lá dentro. Nossa, amanhã eu tenho que pagar aquele cheque, mas eu estou na tua presença. Jesus! Aleluia! O cheque vai vir, Senhor. E o cheque vem. O cheque vem porque tudo o que Deus quer de nós não é aquela coisa feita. Entendeu? Ele não age no nosso legalismo. Ele age de acordo com o teu sacrifício. Nossa, está sacrificando. Está cheirando na minha maneira. Eu vejo sofrimento. Eu vou descer um pingo da minha glória na minha cela. E tem mais, anjo. Abre-lhe todos os caminhos que os feiticeiros tentaram fechar. Aí o povo de Deus tem carro, tem casa, e eles não entendem. E digo para o Senhor, aleluia, aquilo que está escrito lá em Isaías: esta é a herança dos filhos de Deus. Aquele que se levantar contra ti cairá por amor de ti. Só espera uns dias. Já tentaram te tirar deste lugar. E a racinha saiu tudo. Porque não se pode levantar contra o ungido do Senhor. Que não pague um preço. E já peço oração à igreja que ore por Marcos Feliciano, deputado federal, ungido de Deus, que está passando por uma também que claro que tinha um inimigo que levantar, né? Né, pastor? Mas ele é um homem de Deus. Aguentou todas até agora. E é mais um que sobe para cair. Meus irmãos, toda afronta que você recebe, viu, filhos de Deus? Toda afronta que você e eu recebemos, toda, ela vem repercutir em dobro para a pessoa.
Mas se você se alegrar, ela vem um pouco para lá e um pouco para cá. Você está vendo o seu inimigo cair, você tem que entristecer, igual Davi. Davi soube que Saul morreu, e o que fez Davi? Chorou. Por Jonathan, não é? Chorou. Chore. Eu não queria isso para ele. Aleluia. E que Deus vos abençoe. Ficou faltando alguma coisa? Ficou faltando alguma coisa? Ficou faltando? Nada. Ficou faltando o quê, minha flor? Ah, nossa, você está atenta, hein? Uau! Provérbios 22, 20. Eu gostaria que um atrevido ou uma atrevida, perdão, pastor, tá? Nós somos atrevidos, nós estamos na presença do Senhor. Aqui conosco há anjo. Você sabia que o anjo está com a bandeja distribuindo aqui? Não fica pensando que nessa reunião só está nós, não. Aqui está o ministro da última hora, o Espírito Santo, que leva bem a igreja, que conduz, e com ele estão os dispenseiros das bênçãos financeiras. Aleluia. Provérbios 22, 20. O que diz aí um conselho para a igreja? Quem pode se levantar e ler assim, poderosamente? Já até dou o microfone. Não. É 22, 20 de Provérbios. Eu te escrevi excelentes coisas acerca de todos os conselhos e conhecimento. Uau! Olha só, o sujeito está onde aí? Vamos para a aula de português. O sujeito está onde aí? Está oculto, sujeito oculto. Aí vamos lá. Porventura, não te escrevi. Aí põe o eu grandão. Porventura não te escrevi eu, sujeito oculto, excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento. Receba o teu ministério. Aleluia. Eu quero orar pelos ministros do futuro. Põe a tua mão na tua Bíblia. Põe a tua mão na tua Bíblia. Põe a tua mão na tua Bíblia. A mão direita. Aleluia. Eu profetizo, Jesus, neste lugar, homens e mulheres que vão para a academia de letras, que tenham 2 manchinhas nos seus joelhos. Uau! E que fique lá até que o Senhor lhe mostre os segredos do Senhor. Cuidado. Quem pode dizer amém? Amém. Menino, só gente da Bíblia aí, ó. Quem mandou você falar amém? Você vai ver. Hoje você pegou a bênção do livro. E a Bíblia diz assim: o que o Senhor fala do livro? Clama a mim e anunciar-te-ei que não. Nossa, e depois que Deus te der as coisas grandes que você não sabia, tu vai falar para o outro, tu vai falar que tu vai ser chamado de louco. Porque as coisas grandes que Deus te dá, igreja, aleluia, de Jesus, eu estou falando para a igreja de Jesus, a que está oculta aos olhos dos homens. Depois que Deus te der os segredos dos céus, guarda-o nas tábuas do teu coração e regozija-te, porque escrito está: eles o venceram pelo livro. Só existe uma razão pela qual a igreja de Jesus está na terra.
pelas almas que ainda estão por vir e pelos ministros de Deus que comerão do livro. Aleluia. Porque nós temos um arqui-inimigo muitíssimo inteligente, mas não sábio como o nosso Deus. Daniel estava no meio deles. Eram ou não eram sábios, astrólogos? Mas havia alguém com Daniel. E o rei disse assim: nossa, com este está um espírito excelente. Dos deuses, porque não conhecia Deus. E contigo está um espírito excelente. E no dia da tentação, Deus vai te guardar. No dia da tentação, o diabo vai passar pela tua casa e vai ver que as palavras do Senhor estão escritas dentro de você. Jamais ele vai mexer com você. Por quê? Porque a espada do Espírito é o quê? A palavra do Senhor. Tu vai degolar ele, ou então tu vai fazer ele de pedacinho, que a tua língua vai arrebentar. Porque estamos vivendo em um século, mais um pouquinho, nós estamos vivendo em um século perigosíssimo, onde a heresia, é ou não é, pastor? Falsos ensinos, e tu tens o livro. E lá em Apocalipse diz assim: olha, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E diz ainda, aleluia, que ele te deu o livro. Aleluia. Amém? E diz assim: eu vos digo a vós, esse é o Espírito falando mesmo, lá em Apocalipse. E eu vos digo a vós, que outra carga não vos porei, mas o que tende, retenha-o, até que eu venha. Amém? E o que é que nós temos? O Evangelho de Jesus Cristo. Não é de Allan Kardec, viu? Mais uma vez, o Evangelho através de quem? De 4 escritores. Essa eles não vão esquecer mais. 4 escritores escreveram o Evangelho de Jesus. Mas não foi só 4, porque agora eu estou escrevendo o meu, amém? Amém.